Eu assisti Má Influência e, honestamente, eu achei que ia ser um filme típico de culpa minha, nossa culpa, coisas assim. É um filme bom? Questionável. Eu assisti em 2023, assim, que foi quando lançou, né? Eu assisti alguns meses depois. Foi muito bom pra quem assistiu em 2023. Mas, assim, se a gente pegar pra assistir agora, eu achei que Má Influência ia ser um filme extremamente recheado de fanfic, mas eu não achei que ia ser uma fanfic ruim. Uma fanfic que provavelmente com 11 anos qualquer um escreveria melhor. Gente, um pai decide que é de um ótimo tom ele pegar um ex-presidiário e colocar como guarda da filha dele. Eu vou te tirar daqui com uma condição. Você vai trabalhar pra mim. Mas é isso que acontece no filme. A gente já começa jogado numa cela, um personagem saindo, a gente acha que vai acontecer alguma coisa, pá! O nome do personagem é Eros. Já temos Ares, Artemis. Gente, o outro é tão desimportante. Ele não é muito importante, então não lembro. Mas esse negócio de colocar nome de deuses, nomes, também já parou. Em Através da Minha Janela tava legal ainda, porque quando eu assisti eu tinha uma idade menor do que eu tenho agora. Não que eu tenha muito, né? Mas, gente, que filme ridículo. O filme, ele tem um roteiro ruim, ele tem personagens ruins, os personagens que deveriam fazer par não tem química alguma, então você já fica incomodado no ao todo. E esse filme me fez pensar que, gente, tá na hora de começar a fazer personagens que amam suas namoradas, né? Tipo assim, acho que já passou da época onde interpretam mal os bad boys. Grande parte da minha pré-adolescência, eu li coisas com bad boys e era ótimo, era maravilhoso, todo mundo gostava. O conceito do bad boy não é ele ser um filho da puta com a namorada dele, que a namorada dele vai falar com ele quase dá um tapa na cara dela. Não, esse não é o conceito do bad boy. O conceito dele... ele não é muito sociável, às vezes ele é sociável até demais, sabe? Ele se envolve com todo mundo, é um baita do rodado. O bad boy, ele é um personagem que tá um pouco fora do padrão de um menininho mocinho nerd, entendeu? Ele já tá mais, nossa, eu piloto uma moto, eu tenho tatuagens e tenho problemas com meu pai. O que a gente tem agora, gente? O bad boy, ele não tem... ele tem todos esses traços, na verdade, mas ele é só um chato. Ele é um chato, ele não tem nada atrativo pra você gostar dele. Parece que assim, pra você gostar de um cara desse, você tem que, no mínimo, ser muito masoquista. O seu nível de masoquismo tem que estar num nível testa, sabe? Porque não tem um sal, um tempero. Porque essa coisa dos bad boys vem pelo... você gosta porque ele tá um pouco fora do padrão que normalmente as pessoas gostam. Hoje em dia é o grande padrão. Mas antes, nossa, esse tal desse Eros, ele conhece uma menina chamada... esqueci o nome. Ela não é tão importante assim, então acabou que eu esqueci. Gente, eu simplesmente esqueci o nome da menina, mas o nome dela vai ser menina e o dele vai ser Eros. E assim, já começa com uma coisa... eu mandei uma mensagem pra minha amiga, infelizmente eu apaguei os áudios, então não vou poder mostrar. Mas na hora que eu tava assistindo, eu já fiquei incomodada. Porque ele chegou assim, ele chegou tranquilo, ela não sabia que ele era ex-presidiário. Ela tava sofrendo tentativas de assassinato contra ela. Tentativas de assassinato, é óbvio que é contra ela. Mas ela tava sofrendo tentativas de assassinato e o pai dela chegou assim em casa e olha, filha, esse vai ser o seu guarda-costas a partir de hoje. É um cara robusto. Mas assim, vai ser ele, né? Gente, inclusive, spoiler à parte, ele não aguenta nada. Se você jogar um cachorro em cima dele, ele não sabe. Mas tá, aí ele chega, cumprimenta ela do nada, e a menina é totalmente desnecessária com ele. Tipo, não tinha motivos pra ela ser desnecessária, mas ela decidiu que ia botar no cu dele e ela botou. Salvou? Meu Deus, os homens são psicopatas. Enfim, eu marquei tópicos muito simplistas, tipo assim, são 5 tópicos, porque o filme ele é tão irrelevante que eu não tenho nem muito o que falar sobre ele, mas eu me senti na necessidade dele ser tão ruim pra vir alertar. Não assistam Má Influência, porque o título pode parecer atrativo, mas ele não é. Vai assistir Através da Minha Janela se você gosta desse tipo de filme, o 1 só, porque o restante também não vale muito a pena. Vai assistir um Culpa Minha, o 2 também não assistam, entendeu?
Mas no grande geral, eu fiz 5 tópicos do filme. E já começa aqui. Ela foi totalmente desnecessária, então vai ter... Eles tentam trazer aquela rixa de enemies to lovers. Hoje em dia, enemies to lovers não tem nada de enemies to lovers, não tem graça pra mim. Enemies to lovers vai muito além. Inclusive é um nicho que tá me irritando muito, né? Que estão levando enemies to lovers ao pé da letra. Irrita demais. Porque assim, você tem que dar um bom motivo pra eles se odiarem. Não vai fazer eles se odiarem de graça, isso é um ódio gratuito. Às vezes a gente não vai com a cara de alguém, isso é completamente compreensível. Mas, cara, vamos dar uma segurada nessa sua pepeca, né? Você não vai ser diferente das outras garotas. Pra você achar ele chato, existem outras 500 que acham. Cala sua boca. Tudo bem que nessa parte ela parece ter um pouco de senso, porque ele realmente não é muito legal. Mas ela também não é. Então, assim, são dois sem graças. É como você colocar um tofu e um palmito. Eu acho que é a mesma coisa, mas eu não sei, vou pesquisar. É como você colocar um tofu e um palmito pra você comer no jantar. Você não vai sentir A profundidade dos personagens é uma profundidade de um pires, porque a gente não sabe muito bem o que tá acontecendo. A gente sabe que os pais dele morreram. Clássico do clássico do clássico. Os pais dele morreram. A mãe dela morreu. O pai dela é rico, ela também é rica, ela faz balé, se eu não me engano. E assim, a gente vê as tentativas de assassinato toscas, que assim, né, gente? Quando a pessoa quer te matar, ela te mata, não fica nessa tentativa idiota. Porque assim, com segurança daqueles, se você lançasse uma tesoura na cabeça dela durante a aula, ia dar tudo certo. Ela tem um ex-namorado tóxico, também não sei porquê. Na verdade, pessoas tóxicas não tem que ter um motivo, né? Elas só são. Mas, num grande... geral, é aquele suco do que a gente já tá acostumado, né? Um vômito de informações que os autores ali da obra não sabem fazer e fica um grande paranauê esquisito. Tópico que chamou minha atenção. Eles entraram pra uma festa de um namorado dela, do ex-namorado dela, pra entrar disfarçado porque eles não se gostavam e tal. Não sei o que ela tá fazendo naquela festa, que eu não me lembro direito, porque não me chamou minha atenção. Gente, eu fui assistindo o filme aqui, o celular na minha mão do outro, que não, simplesmente não dá, é um filme muito ruim. Mas, eles entraram... Ah, vamos entrar disfarçado. Como que eles entraram, gente? Vou tentar deixar pra vocês como que eles entraram. Foi... Por que eles estão aqui? Eles perceberam. O mais engraçado é que colocaram no filme que os outros perceberam que eram eles. Foi a coisa mais tosca do mundo. Essa foi a minha seguinte reação. Eles tentaram se disfarçar com máscaras no meio do rosto. Vai se fuder. Aí, gente, tem umas coisas assim no filme que são deixadas como se fosse uma coisa normal. Tipo, a melhor amiga dele de graça, assim, andando com a bunda pra fora. E eles achando que era mó vandalismo, eles pegarem é macaco o nome disso? De carro. Enfim, eles pegavam um negócio de carro e batiam na moto. E, nossa, uau, tô cometendo um crime! Que delícia, né? Gente, tão sem graça. E eles achando que eles estavam agindo como se fosse o ápice da coisa errada. Eu entenderia se fosse ela. Se fosse ela, que estaria, nossa, que legal, que diferente. Eu até entenderia, porque ela é rica. Ela não tá fazendo nada, ela é o típico garotinha rica, retraída pelo pai, ela tem tudo. Nunca fez nada de errado, nunca. Mas eu entenderia se fosse ela. Mas, gente, um homem, um ex-presidiário, foi o ápice, foi muito engraçado. Sério, eles correndo e eles colocam em câmera lenta pra dar um clima, mas ficou horrível. A coisa mais ridícula que eu vi na minha vida. Aí vocês me perguntam, Larissa, por que você assistiu então se você tá criticando? Porque eu gosto de assistir coisas que eu não gosto pra eu criticar com argumentos. Tipo, você não assistiu pra você falar mal da obra. Eu assisti, tá bom? Sim, eles colocam os clipes em câmera lenta pra dar a entender que tá acontecendo um clima entre os personagens. Mas tudo que a gente sente desconforto assistindo é tipo, sabe quando você vai assistir um dorama? Um dorama mais pro colegial, não um dorama com adultos, mas já pro lado colegial, onde do nada, assim, ficam uns momentos, eles ficam exatamente assim na tela, tipo, rodam uns 3 minutos de música e eles no mesmo lugar, na mesma posição, o slow em 5 já, e você já tá, fica exatamente assim, ó. É ridículo, eu acho ridículo. E eles foram muitas tentativas durante o filme. Pra mim, tiveram essas tentativas, mas não colou. Também tem a fatídica cena
onde tá todo mundo na festa, que não tem erro, né, gente? Todo mundo na festa, luzes preto, branco, cinza, verde, rosa, roxo. Mas aí, tipo, normalmente rola um clima, né? Todo mundo tá tranquilo assim, aí tem aquelas coisas de olhares, beijos. Mas o que acontece entre eles? O que acontece entre esses dois personagens é a coisa mais... Mas enfim, o que acontece entre eles são muitas... Eles vão pra vários lugares que não faz muito sentido. E festas, uma coisa mentirosa de adolescente só se for lá fora. Porque aqui é muito diferente. Gente, adolescente não tem tempo pra ficar indo em festa. E normalmente adolescente não tem casa pra ficar dando uma festa geral pra escola inteira. Entendeu? Festas que você participa assim, conforme você for adolescente dentro da casa dos seus amigos, é com no máximo estourando 8 pessoas. Aí eles ficam numa rixa idiota de ai, você nunca me entenderia. Amigo, ela perdoa a mãe. Eu acho que tem esse diálogo onde ela tenta saber sobre ele sabe que a mãe dela morreu, não sei o quê. E ele simplesmente acha de bom tom. Depois ela fala que a mãe dela morreu, que ai, você nunca me entenderia. Ele perdeu os pais. A minha mãe também morreu quando eu era Não, não vem pequena. com essa. Não vem com essa. Não vem achar que a sua vida tem alguma coisa a ver com a minha só porque os dois perderam os pais. Não. Ele enfiou o senso no buraco do cu dele e simplesmente falou que ela não entenderia, bonitinho. Gente, ele me irrita, ele não é aquele tipo de filme que você fala, nossa, par romântico é interessante, tanto ela quanto ele. Não, os dois são insuportáveis, então eles até se mereciam. No final, quem tava cometendo essas tentativas de assassinato era uma amiga dele, que também não tem muita relevância, ela não tem desenvolvimento. Ela é uma personagem solta, a gente descobre no final que ela trabalhava na escola e que ela tava tentando matar o pai da garota e ela, porque os pais dela, do Eros e de um outro amigo dele, se eu não me engano, morreu no lugar por culpa do pai dela, da garota, da principal. E é isso, gente. O segurança, o maravilhoso segurança, ele é desmaiado por essa garota. Fica desmaiado lá por muito tempo. Aí a outra já tava desconfiada que era amiga do Eros. Foi na casa, ela foi abordada com uma arma e o pai dela foi abordado com uma arma, os dois abordados com uma arma. E o nosso querido guarda-costas, que era pra estar ali pra ajudar, desmaiado. Uma cena também que me incomodou bastante, que eles têm um carro sabotado, o carro deles foi sabotado, começou a sair fumaça, parou, e o Eros conseguiu sair pela porta dele, que ele tava dirigindo e ela tava no banco do passageiro, né? A porta dela tá emperrada. Aí você pensa na mente brilhante, não, se a porta dele tá aberta e a minha não tá conseguindo abrir, eu vou passar pela porta dele. Ela fica berrando. Ela fica berrando, falando, ai, não tá abrindo, tá emperrado, esperneando ali, ao invés de sair pela porta aberta do lado. Gente, uma burra dessa tem que morrer, tipo assim, é de 1 a 5 que nasce assim, porque não é possível. Não tem graça, é um filme horrível, horrível. Pelo menos em culpa minha, você tem alguém que sabe dirigir um carro muito maneiramente, e através de uma janela. E através de uma janela, que é muito chato, foda-se. É uma tapada essa garota, ela é uma burra, você fica desconfortável. Aí chega um momento que eles brigam, em que era pra ser um momento de impacto, não tem. Também cenas de beijo deles, muito sem graça, porque parece que eles estão beijando um papel. Eu sinto isso, eu tenho esse sentimento. Eu até comentei com a minha amiga enquanto eu tava assistindo, que eles deram eles deram 2 selinhos e ela saiu mega ofegante, como se eles tivessem dado uns amassos, ele tivesse prensado ela numa porta e tacado ela na parede. E você vê o trabalho dos dubladores de ficar narrando, dublando beijo. Porque você fica com aquele som desgraçado de beijo dublado o tempo todo pra tentar dar um clima diferente pra eles. Mas, gente, você fica com agonia. A pegação deles é ruim, o diálogo é ruim, os personagens são ruins, os atores não são bons, a história é mal construída, acho que não tem nem história pra começo de conversa, a história é muito ruim, porque o assassino tá dentro da casa deles o tempo todo. Tipo, tem mensagens dentro da casa, presentes e bolinha atirada pra quebrar a janela. Alguém tava ali dentro, né, e ninguém acha. Não parece que tem câmera de segurança, o cara não tem nenhum segurança, a não ser esse que ele pegou da cadeia. Tipo, não tem ninguém, ele sendo um homem rico, que mora numa baita da mansão. Não tem. Tem aquela coisa de esperar. Ai,
esperar a garota fazer 18 anos. Eu não sei que mania idiota que tem dessa de fazer a menina com 17 anos e o cara com 25. Mas tem isso, espera ela fazer 18, aí eles transam depois dos 18, gente. Inclusive, é um outro tópico que eu adoraria abordar, mas eu acho que não vale muito a pena, né? Mas a conclusão que eu tenho pra dizer sobre má influência é: não assista. Assista se você for masoquista. Tipo assim, se você quiser mesmo assistir uma coisa ruim pra você comentar com seus amigos assim numa roda, falar, olha, eu achei esse filme, ele era ruim. Aí você fala, não era tão ruim quanto esse. Aí você apresenta e vai espalhando a palavra pros outros. Mas é um filme que não compensa e eu acho que já tá na hora de parar de fazer filme baseado em fanfic. E se você quer fazer filme que bombe muito, um filme que bombe por ser bom e não por ser ruim, pega livro dos outros, assim, publicado já, a história é boa. Gente, não é toda fanfic que é ruim. Eu posso dizer isso porque eu já estive no Wattpad há muitos anos. E fanfics realmente boas não pegam sucesso. É muito difícil. Agora, essas coisas de Dono do Morro, a empregada, a garota de 17, 18 anos com um cara de 40, essas coisas sempre pegaram muita visualização. Então eu acho que é isso que eles fazem. Eles pegam fanfics muito ruins porque eles sabem que vão dar ibope, entendeu? Pra eles vai dar muito dinheiro, vai dar pouco gasto porque as histórias não tem muito lugar. As histórias não tem muito lugar pra ir. É isso que acontece. Vamos parar de fazer filme. Ninguém vai me ouvir, né, nesse caso, mas vamos começar a parar de fazer filmes de fanfics ruins. Vamos pegar fanfic boa, pegar livros bons, livros que tem pouco acesso, sabe? Mas que tem uma história boa pra você conseguir viralizar esse autor que merece e viralizar uma história que realmente agrega alguma coisa, que te deixa fascinado ali, sabe? Não essas coisas ridículas, é uma perca de tempo. E normalmente a Netflix que tá fazendo esses filmes ruins, né? Mas sei lá, a reflexão que fica pra vocês é um filme ruim que não merece ser assistido, não merece mesmo, de jeito nenhum. Então é isso, um beijo e tchau.